Olá, sejam muito bem-vindos ao GaiaCast, o podcast aqui da rede network do Gaia. Eu sou a Lê e hoje temos convidadas que vão falar com a gente sobre mente, beleza. Na verdade, conversar sobre o tema que é nós mulheres, a gente olha pro espelho, tem dia que a gente se acha bonita, tem dia que a gente não se acha. O que tá acontecendo com maquiagem, com roupa, mas não dá certo, o que tá acontecendo? E pra falar sobre isso, tá aqui comigo a Camila Géri, tá voltando aqui no GaiaCast, e a Marcele Capozzi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Se apresente aqui o Obrigada. pessoal do GaiaCast. Pode ir, Má, como é? 0 em 1. Isso, vai amar primeiro, né? Isso, a Cami já é da casa, Isso, é. então eu vou deixar amar. Então tá bom. Eu sou a Marcele, sou especialista em atendimento de noivas, maquiagem e penteado. Faço atendimentos sociais também, então cuido dessa parte da beleza externa das mulheres. E você, Cami? Eu sou Camila Argeri, eu sou farmacêutica, neurocientista e mentora comportamental. Eu ajudo mulheres a terem uma vida saudável de forma leve. Olha só, tá vendo? A Marcele, ela cuida do externo e a Cami cuida do interno. Então, a gente tem um baita combo aqui no GaiaCast hoje. Então, a gente vai falar sobre exatamente isso. A rotina, a mente, o corpo, a beleza, a autoestima, né? Que a gente que é mulher, a gente passa por essas coisinhas na nossa cabeça o tempo todo, né? Então, Cami, trazendo pra você aqui a pergunta. É verdade essa história, tipo assim, o estresse, a falta do sono, ela realmente vai bagunçar até mesmo a pele, o cabelo da mulher? Explica pra gente tudo que isso acontece dentro da gente. Sim, é verdade. Eu acho que a gente, quando pensa nessa questão de autocuidado, de beleza, normalmente a gente pensa em remediar colocando a maquiagem, né? Sim. Só que realmente a questão da beleza começa muito antes. Porque quando a gente dorme, nosso corpo é quando o cérebro ele usa para corrigir algumas coisas durante o dia, né? Então, o que aconteceram durante o dia. Então, por exemplo, durante nosso sono, vão ser produzidos hormônios que vão ajudar na reparação celular. Então, reparando as nossas células é o que vai dar aquele viço na pele. Vai, por exemplo, deixar a gente desinchada, com uma cara mais descansada. Então, quando a gente não tem um bom sono, isso afeta diretamente ali na nossa aparência. E aí, depois, eu acredito até que a Má, ela tem toda essa experiência prática disso. Ela deve ver muita gente que chega e na pele está refletido essa falta de sono, né? Assim, essa falta do cuidado antes, para que depois uma maquiagem, a beleza ali, ela fique melhor. Tipo, mais brilhante, assim, né? Isso. Que eu acho que acontece muito assim, que a pessoa fala assim, mas é só passar um reboco e resolve, né? Como Mas se não isso é fosse isso. resolver. E, Má, você consegue ver essa diferença, como a Cami falou, tipo assim, a pessoa tá cansada, ela tá descansada, isso realmente altera, assim, no... Altera mesmo. E nem só a questão do cansaço, né? O estresse, por exemplo, muitas vezes faz a mulher comer de uma maneira mais descontrolada. Então, a má alimentação também traz reflexos na pele, a falta de hidratação. Então, isso é bem evidente, né? Porque, por exemplo, a pessoa que às vezes está comendo muita gordura, muito açúcar, a pele geralmente fica com acne, ou a questão da falta do descanso, né? Ela fica com as olheiras, fica com essas marcas, essas linhas de expressão. A falta de hidratação também deixa essas linhas, assim, mais evidentes, a pele fica mais ressecada. Então, tá tudo atrelado. Então, realmente, o corpo, ele entrega a mente. Sabe uma coisa que eu costumo dizer? É que o sono é um dos melhores cosméticos que existem, né? É lógico que a gente tem que juntar ali, né? Tem que ser tudo junto, né? Juntar, usar uns bons cosméticos na pele, mas o sono é um antioxidante maravilhoso. E o estresse, do lado oposto, é uma coisa que, assim, piora demais Destrutivo, a pele. né? É destrutivo. E vocês acham que, assim, tem sinais muito específicos, assim, que o corpo começa a dar quando a mulher tá muito estressada, ela tá muito cansada, que realmente, assim, a gente olha pra... A mulher tem que olhar pra isso, não pode ignorar de jeito nenhum. Tem algum, assim, que vocês podem citar, assim, pra gente? Olha, eu diria, fisicamente, essa questão dela estar se sentindo inchada, começar a perceber, como a Má estava falando, essas alterações na pele. Porque a gente conhece a nossa pele, né? Então, você Sim. começa a perceber alteração de textura. Fisicamente, isso.
No sentido emocional, a gente pode pensar assim, no cansaço, aquela pessoa que acorda cansada. Isso mostra que ela não tá fazendo o autocuidado que precisa de uma forma correta, porque na hora que a gente acorda não é hora da gente estar cansada, né? É pra gente estar Pelo se sentindo bem, né? contrário, é. Então, alguns sinais físicos interessantes que eu acho que assim, para não falar muitos, né, mas que dá para quem Já pra dar um tá estalo, assim, né? tá se quer se preocupar com isso, quer cuidar você tá acordando muito cansada? Dá uma olhada aí na sua rotina do sono. Você tá percebendo alteração na pele? Dá uma olhada aí como que você tá se alimentando, como que você tá cuidando, né, da sua saúde, porque são sinais que mostram sobre isso. Não sei se você tem mais alguma coisa, Má. Mas eu acho que é isso mesmo. No meu caso, como eu vejo mais essa parte do externo, né? Você É vê os bem essa detalhes questão, minuciosos, né? a questão das olheiras muito profundas, essa questão da pele muito ressecada, às vezes dependendo do nível de estresse, dá até algum tipo de dermatite na pele, Nossa, sabe? aham. Bolinhas, Que tem gente que quando se vermelhidão. estressa muito fica com a pele bem... Porque dá coceira, assim, Nossa. sabe? Descama. Então, dependendo do nível de estresse que a pessoa tá passando, acaba realmente afetando muito nessa parte. Eu, por exemplo, como trabalho com noivas, Eu já essa ia parte do perguntar. estresse Eu já ia perguntar. é uma fase que geralmente traz, assim, uma sobrecarga emocional maior, né? Então, elas não raro ficam, às vezes até os noivos também. Os noivos são Nossa! mais tranquilões, mas às vezes acontece. Então, dá algum tipo de dermatite, algum tipo de coceirinha, algum tipo de erupção na pele. Tudo isso ocasionado pelo estresse. Então, é a hora de olhar para isso, tipo, dar um passo para trás e pensar que nada vale a gente não ter paz, né? É verdade. Então, ficar mais tranquilo, vai dar tudo certo, e é isso. E tentar se cuidar. E realmente, meninas, o que assim, a gente falou, né? O que aparece, o que não aparece quando a pessoa não cuida, né? Mas o que dá pra fazer no dia a dia pra trazer, para recuperar esse brilho, né? De dentro pra fora, assim. O que a gente consegue fazer? Uma coisa que eu acho importante a gente sempre lembrar é que assim, e aí eu vou puxar para o meu lado, Ah, né? Vou falar um pouco dessa questão da neurociência, de como que nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, ele sempre vai estar gostando de buscar atalhos, fazer as coisas que gastam menos energia. Então, quando a gente tá buscando corrigir isso, né? Porque a Má estava falando da questão do estresse e eu estava aqui pensando, é lógico, tem muita coisa que foge do controle da noiva, né? Eu não vou, né? Ela vai ficar pensando, eu não vou ficar estressada com isso. Mas, gente, dá certo quando a gente começa a dar uma certa previsibilidade para o nosso cérebro. Ele gosta disso. Quando ele sabe o que vai acontecer, ou quando a gente já prepara ele para como a gente vai agir naquela situação. Então, pode parecer magia, bobeira, aí vocês coloquem aí o que vocês acham, mas não é. É realmente como o cérebro gosta de funcionar. Se você já fala para ele, olha, tal situação está acontecendo e a gente vai lidar com ela dessa forma, você está preparando ele, você está meio que fazendo ali umas conexões para que ele sempre lide com aquela situação dessa forma. Então, ir avisando ele sobre isso ajuda ao estresse não te afetar tanto. Porque tem coisa que, gente, é assim, por mais que o mundo esteja caindo, tá fora do nosso verdade. controle, às A vezes. gente não consegue controlar tudo, né? E a gente se preocupar demais com aquilo só vai gerar toda essa ansiedade que vai meio que colocar a gente nesse modo alerta. E aí é engraçado que o cérebro, ele não consegue diferenciar o alerta se a gente está fugindo de um cachorro bravo na rua que está correndo atrás da gente, ou se é porque a gente tem 300 notificações que a gente não respondeu ali. Para ele, assim, alerta é alerta. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de cuidar dessa parte que para ele seria secundária, tipo, reparação celular, descanso, para cuidar do que é mais importante. Só que daí, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue focar um pouco ali, né? Onde a gente vai direcionar. Quando você consegue olhar pra si, né, e como você falou, reprogramar o teu cérebro, assim, olha, isso vai acontecer. Porque é realmente isso, a gente não sabe o que pode acontecer durante o nosso dia, então...
Vai ficar ansiosa. Isso. Ainda vai deixar teu corpo mal. E é lógico, não é fácil, né? Às vezes Não. o pessoal fala, ai, não, mas é muito fácil falar e é difícil fazer. Mas é um treino também, né? Da gente ir. Sempre que acontecer alguma coisa, tudo bem, na hora você fica estressada, mas aí depois você volta e fala, não, peraí. E é engraçado que a gente só olha depois, né? Depois que passa, mas se eu fizesse assim, se eu pensasse assim, e na hora fica aquele... Parece que quer arrancar os cabelos da cabeça, É. né? E é incrível como o cérebro do ser humano é, né? E o corpo como um todo. E meninas, assim, falando assim desse autocuidado, né? Do dia a dia e tudo mais, vocês acham que esse cuidado todo, ele é mais um check ali na lista da mulher? Ou ele ainda é um momento de presença real, assim, né? Aquele momento que eu paro e vou falar assim, tô cuidando de mim, né? Não é só, eu preciso fazer como uma obrigação, assim. Eu acho que hoje em dia se tornou meio isso, um check, sabe? Uhum. Pra Tá no mulherada. meu checklist diário, assim. Isso. Tipo, às vezes acontece alguma coisa, né? Sei lá, o corpo deu algum tipo de sinal que ela precisa dar uma atenção, assim, pra esses altos cuidados, né? Que não se resume só ao externo. O lado, né, da Emocional mente também. também, emocional, como a Cami trabalha também, é de extrema importância. Na verdade, caminha lado a lado, né? Não existe uma coisa sem a outra. Então, eu percebo, assim, que hoje as mulheres estão muito... vem muito nas redes sociais, é produto disso, é produto daquilo, skincare, rotina disso, rotina daquilo. E, às vezes, se torna mais isso, mais uma listinha, assim. Então, é raro elas viverem aquilo realmente com presença. Tipo, vou realmente tirar um tempo pra mim, quero o meu momento, assim. Acontece, mas é raro. Eu, assim, pelo que eu percebo, tem sido assim, né? Eu também acho isso, que às vezes vira um peso, né? Ela não tá... E quando a Ela gente se obriga a fazer. Né? E quando a gente fala de autocuidado, eu acho que o mais importante é a gente realmente tirar aquele momento de pausa, porque a gente tá falando de descanso, né? De realmente se cuidar. E aí se vira só pra, que nem você falou, mas só pra fazer igual a blogueira tá fazendo, só pra usar esse produto que tá todo mundo falando. Porque aquela faca de dois gumes do digital, né? Que é muito bom a gente ter acesso a muita coisa, a gente tem muito mais conhecimento, mas às vezes Informação, né? traz um peso muito grande, né? Então, e quando se torna isso da gente fazer por obrigação, gente, de novo, atilha esse gatilho do cérebro. É impressionante. Aí parece que ele vai querer fugir de se torna cuidar. algo penoso, né, também. E meio que junta aí com aquela questão. Uma das coisas também é engraçado, né? A gente fala de um assunto, aí vai vindo outro assim na cabeça. Mas quando a gente faz assim por obrigação, o cérebro associa muito com a culpa. De tipo, Olha. eu estou tirando esse tempo pra me cuidar, porque é proteção. Se você tá fazendo meio que obrigada, ele vai querer te proteger de fazer aquilo. Por quê? Eu tô fazendo obrigada, então não é uma coisa que me faz bem. O cérebro não raciocina que nem a gente, assim, sabe? Com muitas variáveis. Quando eu tô falando desse mecanismo dele de funcionamento, né? Então, ele meio que... Poxa, se tá fazendo obrigada, eu vou me proteger. E uma das maiores formas de autopreservação é puxar essa questão da culpa. Nossa. E a gente não tem muito isso. Vocês não sentem de, tipo, qualquer momento, principalmente agora, né? Nessa sociedade moderna. Qualquer tempo que a gente tira pra se cuidar... meu Deus, né? Meu Deus, mas você poderia estar fazendo tantas coisas produtivas, né? Você se sente mal de estar descansando, às vezes. Tipo, nossa, o que eu poderia estar fazendo nesse tempo? Eu poderia estar fazendo cliente, tá contatando cliente, Isso. gerando conteúdo e aí a gente não descansa no tempo que tem para descansar. Aí quando tá aqui, ó, a correria, que a gente realmente não consegue, então a gente nem descansou quando poderia, e aí quando não pode é que a gente não descansa E só mesmo, fica né? nesse ciclo, né? Isso, aí eleva o cortisol. Aham. Aí, né, porque tá na moda também falar do cortisol, né, gente? Então. Assim, acho que O cortisol nunca ficou tão Sim. conhecido, né? 99% da população que consome internet Tudo é culpa do cortisol. sabe que tudo é culpa do cortisol, mas realmente porque ele é o hormônio do estresse, que ele é produzido quando a gente tá com o estresse elevado. Só que daí entra essa questão, né, dele fazer muito mal. O cortisol elevado faz muito mal. E aí entra nesse ciclo vicioso. Só que, de verdade, gente, se a gente parar pra pensar, né, assim, então agora vamos pensar de forma racional. Quando que fez mal a gente tirar
10 minutos. Quando que 10 minutos tirados da rotina no dia impactou de forma negativa num negócio, na nossa família, no tempo que a gente dedica ali para outras coisas, para cuidar da casa, para cuidar do trabalho. Impacta de forma negativa? Não. A gente cria um monstro na nossa É. cabeça, né? Mas aí isso vem dessa questão da autopreservação usando a culpa. Então é importante a gente meio que se conhecer a fundo também, né? Essa Tem que se conversa meio que tá conhecer. virando uma terapia, Isso. né? Se conhecer, assim, pra Mas gente, é verdade. tipo, tirar esse tempo de autocuidado sem se culpar. E falar, não, é que vai. Gente, ó, imagina você tirar ali um tempinho. Eu sei que é porque assim, eu e a Má, a gente é amiga, né? Então a Aham. gente se conhece. E eu sei que a Má gosta de velas. E o Amo. gosto dela por velas me fez começar a gostar de vela. Tá tudo Aromática. conectado. Dessas assim, então você tem uma com cheirinho diferente pro inverno, outra pro verão, Ai, porque que pro verão é mais tem tudo fresquinho. isso. Porque todas elas me passam uma ideia diferente, uma vibe diferente. E aí é isso, gente. Você, tipo, no seu banho do dia a dia, você Sim. pegar, acender a vela um pouquinho antes, né? Pra ali no banheiro já ficar com aquele aroma. Isso é uma coisa leve de autocuidado e que ninguém pensa. Sabe? Que é só naquele momento. E a diferença que isso vai fazer no outro dia. Ou até testem. mesmo Na tua quando é noite de de manhã. sono. Na tua noite de sono, até mesmo de manhã cedinho, né? Esse cuidado pro resto do teu dia tu Pra ficar mais fazer as leve, coisas né? com calma, né? Isso. A Com o gente- coração aliviado. Isso. Porque eu sei que tem gente que pensa tudo. Eu sou assim também. Acelerada. Isso, nossa, eu acordo já pensando 1 milhão de coisas. Mas se eu paro. Tem gente que, por exemplo, se sente bem tomando um café da manhã, Uhum. preparando. Eu gosto muito de me maquiar durante, né, de manhã cedo. Uhum. Eu demoro muito porque eu amo me maquiar. Então é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa. E se maquia super bem, tá? Ai, obrigada! Selo de aprovação da Maqui. Diga-se de passagem. E é realmente uma coisa que eu gosto de fazer. Então, realmente, eu demoro muito. Uhum. Mas aqui, tipo, eu acordo bem mais cedo pra eu ter tempo de eu me maquiar com Uhum. calma, tranquilidade e tudo mais. E vocês falando assim, eu percebi que é uma forma do meu cuidado. É. Isso. Né? Isso Então, mesmo. então tá tudo certo, gente. Eu tô Cada fazendo uma certo. vai achar. Aham. E aqui no GAI, a gente tem uma equipe 100% feminina com os agregados, né? Com o Calil, que tá aqui no estúdio também. Mas, assim, a gente conversou sobre isso. Daí eu falei assim, eu gosto de me maquiar. Daí outra falou assim, eu gosto de preparar meu café. Uhum. Daí outra falou assim, eu gosto de tomar um banho bem quente. Então, assim, cada uma tem um jeitinho de se cuidar e ter esse momento de prazer dela mesmo, de cuidar de si mesmo, né? Sim. E traz um prazer muito grande, né? Traz. Né? E vocês falando da vela ali, daí eu lembrei, assim. E agora, Má, já que você já elogiou minha maquiagem. Deixa eu te perguntar, você que lida com as noivas, né? Com essa questão ali, que tem todo aquele estresse e tudo mais, nananã. Mas essa hora que ela para e você tá maquiando ela ali, preparando ela, você acha que é esse momento que a mulher ela consegue se perceber que ela tá se reconectando, que ela começa assim, quando você começa ali o processo da maquiagem? Eu acho que sim. Ela se vê de uma forma que às vezes é o que eu vejo. Porque na produção, né, na maquiagem, a gente vai sempre ressaltar o que há de bonito, o que é belo. E a gente tenta dar uma escondidinha, às vezes, no que a pessoa não gosta. Então, quando elas se olham no espelho, muitas vezes elas veem aquelas imperfeições, o que elas não gostam, não tem mais. E aí, o que elas gostam tá, assim, em evidência. Então, às vezes, a cor do olho, né? Com a cor de sombra, a gente consegue evidenciar. Parece que brilha mais, né? Às vezes, eu gosto muito da minha boca, eu gosto... Então, tudo isso fica evidente depois. E já aconteceu algumas situações, principalmente com as mães, né? Que são mulheres que, às vezes, passaram a vida inteira se negligenciando, se deixando de lado. E já estão, assim, com a pele mais madura. Então, elas já não estão no estado em que elas se gostam tanto, né? Já começa a aparecer os sinais de envelhecimento, que é algo natural, mas que incomoda a maioria das mulheres, né? E aconteceu, inclusive, recentemente, assim, que foi uma mãe que eu fui fazer, e ela quis fazer uma prévia, porque ela estava muito insegura, assim, com já ter sido maquiada e não se reconhecido, né? Porque, às vezes, não é um copiar e colar, não é do mesmo jeito para todo mundo, Cada né? pessoa tem um jeitinho. Cada pessoa tem um jeito e, às vezes, o jeito que você se gosta com delineado. Mas qualquer outra pessoa, às vezes, que eu vou fazer, por mais que aquilo vai levantar o olhar, eu pensando de maneira técnica, pode ser que aquilo fique joia. Mas a pessoa não vai se gostar, então eu tenho que respeitar os gostos e como ela se enxerga, né? E aí aconteceu isso, ela falou que queria algo muito leve.
E eu fui respeitando, porque assim, pensei, melhor intensificar depois, se precisar, do que ela já ser impactada com algo muito pesado, sabe? Embora o meu estilo de produção já seja algo mais leve. E aí, quando ela se viu, ela ficou super emocionada, assim, ela chegou a chorar até, Que sabe? legal. Ela olhou assim pra mim e falou: é isso, eu tô me reconhecendo, sabe? Então, eu acho que respeitando, assim, os gostos da pessoa e escutando pra gente conseguir captar exatamente o que ela quer transmitir com a imagem dela, eu acho que esse combo, assim, e ver isso na minha frente, ver a pessoa se emocionando, se reconhecendo, se reconectando com ela, meu, é algo, assim, super gostoso do meu trabalho, eu amo. Ai, e deve ser assim, eu imagino, né? Eu já vi também aqueles vídeos assim. Eu acho que é muito gostoso quando você olha assim, até o aspecto da pessoa muda, né? Eu Fica acho com um que. brilho, Tipo assim, assim, caraca, né? olha, sou eu ali no É... espelho e Cami, assim, você é a parte da mente, assim, como é que você entende, assim, que a mulher se olha quando ela tira esse tempo, assim, pra si? Eu acho que dá uma girada, assim, de chave, eu não Dá, sei. dá. Eu estava até pensando nisso e eu quero fazer uma pergunta para Má. Eu vou também Vamos, eu virar gosto, pode perguntar. entrevistadora. Porque tem isso, né? Quando ela tira um tempo para si, é meio que ela vai se conhecendo. Porque a Má falou disso. Talvez é com a idade que a gente vai descobrindo o que a gente gosta. É lógico, isso ajuda porque a gente vai amadurecendo. Então, Uhum. com o passar dos anos, a gente se conhece melhor. Mas quando a gente tira esse tempo, né, para se cuidar, de autocuidado, isso também é um autoconhecimento Uhum. do que a gente gosta, do que a gente não gosta, do que a gente se sente bem. E então, por isso que é importante, né? Eu diria que se a gente está precisando de um motivo, uma razão para se convencer a cuidar também dessa parte, né, de tirar um tempinho todo dia para cuidar do interno, cuidar da mente, é porque isso vai refletir no externo. Mas aí, ao mesmo tempo, Má, a gente hoje em dia vê muita comparação, né? Não só com quem é famoso, porque daí às vezes a gente olha uma pessoa que a gente admira e a gente quer muito ser parecida com aquela pessoa, porque grande parte da identidade que a gente vai montando pra gente é isso, né? Uhum. A gente vai vendo coisas externas que a gente gosta, que a gente não gosta e a gente gostaria de ser ou não ser de uma certa forma. Então tem isso, a comparação com outras pessoas, e tem a inteligência artificial, a temida Uhum. inteligência artificial. Que daí a pessoa, às vezes, pega, se joga, tá muito isso, né? Ah, não, Uhum. vamos fazer fotos Ah, profissionais é. na inteligência artificial e Ai, que joga dó dos lá. fotógrafos, né? Ai, E aí, gente. achando que a inteligência artificial vai resolver tudo. Só que isso cria uma imagem muito distorcida da pessoa. Porque, assim, gente, quem nunca fez o teste aqui, né? Acho que todas nós já jogamos a nossa foto lá no Já, Gemini, a Vamos, sei gente lá virou onde é. outra coisa, mas tudo bem. Outra Gemini coisa. patrocina a gente. Jogamos as Ninguém tá fotos lá. falando mal de Não. você, tá? Mas assim, em qualquer inteligência artificial para ver como ia ficar. Sim. Só que dependendo do evento que a pessoa vai, às vezes ela não tá pensando de forma racional. Então ela vê aquilo que a inteligência artificial trouxe, ou ela vê uma pessoa que ela admira e ela quer ficar igual àquilo. Só que, gente, isso pode ser uma frustração gigante, né? Uhum. Já deve ter acontecido isso com você? Já sim. E assim, me precavendo, eu sempre antes, assim, da produção, eu gosto que tragam, né, imagens de referência, só que ali a gente já faz um alinhamento de expectativas, né? Uhum. Então eu acho muito importante ressaltar que a gente está falando de peles reais, características reais, né? Nessas referências, né, de inteligência artificial, a pele é aquele blur, assim, sabe? Não tem uma linha de expressão. E não existe hoje, gente. Uma pele, mesmo jovem, não tem uma pele sem linha de expressão. Uhum. Às vezes a gente é uma pessoa super feliz e aí fica com a Eu sou marquinha cheia. do bigode Tanto que chinês eu tô achando marcado. isso. Tô Vai. É sinal de As felicidade. ruguinhas, né? Aham. Aqui, assim, o pé de galinha. Isso. Gente, é Super vida. normal. E aí, assim, quando existem pessoas que são muito. Elas têm problemas com essas características, Uhum. então incomodam extremamente, assim, elas. E aí eu sempre explico que
tem coisas que a maquiagem, ela não vai esconder. Linhas de expressão, é isso. Por mais que a gente use as técnicas ali, os produtos certos, os produtos mais leves, bastante hidratação antes. Você, por exemplo, durante um casamento, eu trabalho com ocasiões felizes, né, Uhum. na vida das pessoas. Então, a pessoa vai rir o dia inteiro. Eu espero que ela ria o dia inteiro, né? Então, vai marcar. Aí não vai, obviamente, ficar como a referência que ela Uhum. quer. Então, é realmente aprender, usar, por exemplo, essas ferramentas do emocional Uhum. para elas aprenderem a se gostar do jeito que elas são, É. ressaltando as coisas legais e não focando tanto no que não é legal. Às vezes a Uhum. produção, assim, no contexto geral, tá belíssima, só que aí às vezes a pessoa E ela- levanta assim, se olha no espelho e só vê as linhas de expressão Uhum. e então, às vezes, o todo tá lindíssimo, mas elas olham assim, só conseguem ver isso. Então, precisa realmente de um ajuste da mente pra ver o belo dela, né? Senão ela vai viver assim, se achando péssima sempre. É, porque eu acho que daí essa questão do autoconhecimento ajuda muito nessa segurança, né? Sim. Gente, É. não tem nada mais bonito. E aí eu posso falar, assim, até de experiência pessoal, porque eu acho que a gente que é mulher, a gente passa por várias fases, né? Às vezes a gente tá bem, com a gente mesma, e aí a gente se acha, pode estar com a maquiagem mais linda, mas a gente vai olhar nas imperfeições, assim, a gente vai achar alguma coisa É. pra colocar nosso foco naquele errado e não vai ver todo o resto. Mas quando a gente tá segura, a gente tá bem, porque a gente treinou nosso cérebro pra isso, né? Pra realidade, gente, não tem nada mais bonito do que uma mulher segura. E a É, gente se verdade. sente bem. E é isso, com a maquiagem leve. A gente não precisa, que nem a Ale falou, do reboco. Porque daí a gente quer meio O que... famoso reboco. quer compensar, né? É. Compensar ali todos os maus hábitos e, às vezes, uma mente bagunçada com o reboco. E, gente, não tem reboco no mundo que vai resolver isso. É que nem um batom vermelho. Se eu colocar, por exemplo, É. o batom vermelho, a produção pode estar lindíssima. Se eu coloco um batom vermelho numa pessoa que tá com a autoestima mais baixa, ela vai se sentir muito mal. Uhum. Todo mundo vai estar falando que ela vai estar linda. Só que ela Pra não vai estar ela, se não. sentindo. Uhum. Tem que segurar o look, né? É. E pra Ah, segurar então. o look, a gente tem que estar bem aqui, ó. Começa aqui, né? É. E até falando sobre segurar o look, traz aquele pensamento, né? Que a beleza é muito mais sobre presença do que aparência. E o que vocês têm a me Isso. dizer sobre isso? Porque eu acho que vocês concordam com isso, porque eu concordo. E aí, meninas? Sim, eu acho que é muito isso. Porque é isso, se a gente não tá segura por dentro, a aparência vai entregar. Vai entregar. Então, você não consegue colocar pra fora alguma coisa que tá muito bagunçada dentro. É meio isso que a gente tá falando. Tudo tem que começar no interno. A gente tem que começar a se gostar, a se sentir segura. E aí isso, né, não vai só para essas ocasiões especiais, como quando a pessoa vai se casar, mas é para tudo na vida, dia a né? dia, É no pro dia a dia a dia. A gente sempre cuidar do interno, entender que o mecanismo que às vezes no começo a gente vai trabalhando, que pode ser difícil fazer isso no começo, mas depois de um tempo o nosso cérebro ele meio que pega no tranco, sabe? E aí ele vai trabalhando de forma automática e a gente vai conseguindo. É meio que entra numa rotina do mesmo jeito que vira uma bola de neve. A gente estava falando, às vezes, fazer as coisas que prejudicam. Sim. A gente fazer o que deixa a gente bem, o que estabiliza nosso cortisol. Tipo, vamos falar do sono, né? Porque acho que o sono é uma coisa que influencia bastante Muito. nessa questão da beleza, por conta disso que a gente está falando de regular muitos mecanismos que refletem no externo. Às vezes a gente está cansada, imagina, o estresse, ele faz com que a gente, às vezes, durma mal, durma tarde, não consiga, às vezes, descansar ali para dormir. Então, a gente precisa trabalhar numa rotina do sono para que a gente consiga cuidar dessa parte. Mas aí, quando a gente vê no outro dia, porque quem aqui já não sentiu o benefício de dormir bem? Às vezes a gente Nossa. acorda no outro dia e fala... Renovada. Meu Deus, eu deveria Dá fazer até um isso up, sempre. assim. Uhum. Ai, dormi tão bem, preciso ver amanhã de novo. Isso. Então, se a gente se apega a esse sentimento bom de cuidar bem do sono, a gente não precisa depois ficar pensando, se eu dormir bem, isso, eu vou produzir melatonina. Melatonina, gente, é uma das coisas que ajuda a gente a rejuvenescer
de forma natural. Ela tem esse tipo de benefício para o nosso corpo. Só que a gente só produz bastante melatonina dormindo bem. A gente reduz o cortisol dormindo bem. Então, tá vendo como vale a pena? Durmam bem. Durmam, gente. Só durmam. Invistam na rotina do sono, sabe? Sim. Pega um chazinho relaxante Ai, ali, amo uma chazinho. meia horinha antes de dormir. Desliga o celular. Porque daí isso vai refletir. Você tá preocupada com a sua beleza exterior, externa? Cuida da rotina do sono. E fazer isso de forma consciente, né? É. Porque a gente vai no piloto automático, fica ali no celular e tal, até tarde, muitas vezes. Fica só rolando, aí quando eu vejo são meia-noite, Meu 1h. Deus, gente. E aí, por exemplo, você pega, você tem todo o trabalho de pensar, não, que horas que eu vou começar a desacelerar, Uhum. né? Vou fazer um chá, monta uma rotina ali do Isso. sono pra favorecer que ele venha, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa pensa, mas eu tô acostumada a dormir tarde mesmo, mas tudo dá pra reprogramar, né? Sim. Então, tudo isso tem a ver com essa coisa da beleza e da presença, né? Que é muito Sim. mais como você se sente do que realmente é o externo. Porque, assim, se for perguntar pra qualquer pessoa, o que que é beleza? Cada uma vai ter os seus Uhum. parâmetros de beleza. E tudo aí com essa questão de rede social e tudo mais, todo mundo, tipo, parece que ficou muito parecido, né? Ficou. Com as A gente mesmas vê os características. mesmos... As harmonizações faciais, né? Nada contra, né? Mas, Uhum. assim, todo mundo busca o mesmo padrão de beleza. Então, se for perguntar para qualquer pessoa, o que você acha bonito, às vezes vai ser a mesma coisa. Só que Uhum. cada um tem características diferentes, né? Sim. Então, como que eu posso encontrar beleza nas minhas características? Isso eu só vou conseguir se eu estiver realmente bem emocionalmente, porque tem a ver com a segurança, É. né? Tem a ver com você se enxergar, tá com a autoestima boa. Esse se reconectar, né? Uhum. Isso, você se enxergar, não, tipo, eu sou bonita, e eu sou bonita por várias coisas. Não é uma É. linha de expressão que vai jogar essa percepção lá embaixo, né? Uhum. Sim. E é um treino, assim, a gente tem que lembrar isso. Tem que ser um treino consciente para que depois isso se torne automático. No começo vai ter que ser consciente. E nem que precise, porque não adianta, né? A gente vai falando de um assunto, aí vai puxando 1000 coisas. Esse negócio de beleza ser um padrão, Sim. que todo mundo tá igual. Gente, se a gente começa a olhar como era antigamente, as pessoas, a beleza era muito única. Sabe, assim, cada uma tinha a sua própria beleza nos seus detalhes e realmente tá ficando tudo muito igual. E não é legal porque você perde a sua identidade. Como Perde a que tua gente, essência, né? como que a gente vai trabalhar isso? O que eu sou, se eu sou igual a todo mundo? Aí, quando você fica igual a todo mundo na aparência e você começa a comparar o resto, porque nosso cérebro não faz essa distinção. Aí ele te vê igual na aparência, só que na rotina não é igual. A nossa rotina não é igual àquela da blogueira que tem um monte de gente para fazer tudo para ela. Aí você começa a se culpar e aí a aparência acaba não sendo o suficiente para você se sentir bem. Aí você entra num buraco, porque você fala, ai, tá, meu rosto tá parecido, mas eu não consigo fazer tudo que ela faz durante o dia. Eu não sou tão produtiva quanto ela parece ser, né? Aquela pessoa com quem eu tô parecida fisicamente. Então, o negócio é muito mais profundo, né? A gente precisa, acho que, retomar essa questão da individualidade, da identidade individual e começar a segurar nosso look né? Isso, Tipo, a sua gente, personalidade mesmo, né? sabe, eu tenho meus pés de galinha, lógico. Quem nunca fez o Botox, né? Tipo, eu Sim, faço, mas aham. você faz ali pra retardar o envelhecimento e não parecer que você é outra pessoa. Faz ali, né? Alguma coisa que você Não quer pra cuidar mudar do rosto, tudo, não né? pra mudar, Isso. mas pra, tipo, melhorar suas Isso. características individuais. E até que, por exemplo, às vezes a pessoa realmente tem uma característica que ela realmente não gosta e ela Sim. resolve aquilo e tá tudo certo. Sim. Mas a questão é essa busca incansável pelo perfeito, pela percepção do perfeito, né? Porque isso não existe. Não. Então, E a pessoa fica nessa busca o tempo todo, né? Isso. Nunca tá satisfeita. Aí É o que a vai gente mudando, vê, é o que a gente mudando. vê muito hoje em dia. né? E aí gera o estresse. Gente, de verdade, aí isso fisicamente vai subir o cortisol. Aí a gente vai entrar naquele ciclo Daí o vicioso. cortisol novamente volta Tá pra vendo atormentar a como- cabeça das É. pessoas. E isso entra muito naquela diferença, assim, de que a pessoa começa a se cuidar para agradar o outro do que
pra agradar a si mesmo, É. é cuidar pra se reconectar. O que Uhum, vocês acham de tudo isso, assim? Tipo, a gente tá falando sobre isso já, né? uhum. Mas a gente sabe que existe, sim, uma diferença gritante entre uma e outra, né? Principalmente Sim. o cérebro percebe essa diferença, assim? Ele percebe, ele percebe. E aí entra naquilo de se eu tô me cuidando pra agradar o outro, nunca vai ser suficiente. Então a gente vai estar sempre nesse modo de alerta, porque você tá se preocupando com algo além de você. Agora, quando a gente começa a se cuidar pra se reconectar com a gente mesma, isso vai mandando essa mensagem pro cérebro de que você tá fazendo algo que é bom pra você. Então ele vai querer aprender esse caminho pra tornar ele automático. E vai chegar uma hora que isso vai te trazer benefício. No começo, porque é sempre assim, as pessoas às vezes ouvem a gente falando nisso e falam, ai, mas é tão difícil fazer no começo. É porque você tá indo contra o que ele tá fazendo É de que nem forma fazer uma automática. atividade física pela primeira Ai, vez. o Vai começo é doer tenebroso. de forma horrível, né? Então vai doer, traz esse desconforto, né? Você fazer algo diferente. Ou até se maquiar, né? Tipo assim, na É. automaquiagem, não acontece Uhum. isso. A primeira vez que às vezes a gente vai se maquiar, fica terrível. Meu Vai Deus. tentar fazer um delineado pela primeira vez. Aí depois de aqueles muita memes. prática, fica É. assim, ó, que nem vale. Eu aprendi, eu gostava, Isso. já trazendo delineado, mas isso é muito verdade, tá? Uhum. Daí se a pessoa, às vezes ela começa, daí não se sente bem e quer desistir. É. Só que tem que Da continuar primeira já tentando. desiste! Não é assim Tem que que acontece, continuar. né? E como é que a gente consegue, assim, trazendo dica que eu tô adorando, tá? Essas dicas de vocês. Como é que a gente pode fazer com que esse autocuidado vire um prazer, uma coisa prazerosa, da pessoa fazer ali, não só uma obrigação, tipo, eu tenho que fazer isso todo dia. Por exemplo, assim, eu tenho que me maquiar todos os dias, é um exemplo. Uhum. No começo era muito penoso pra mim. E eu não sabia, eu não via aquilo como um cuidado pra mim. Hoje em dia eu já consigo ver. Mas como é que as pessoas, dicas assim pra gente. O que vocês acham, assim? Eu acho que tornando mais prático. Uhum. Quanto mais passos você tenta colocar, quanto mais reinventar a roda você Uhum. tenta, mais chance de você desistir, né? Então, é como qualquer hábito saudável, né? Acho que a Cami vai concordar comigo. Uhum. Tipo, se você tenta ali, vou fazer uma super dieta, vou fazer Tudo exercício junto tal, ainda. vou fazer musculação, vou fazer cardio todos os dias. Meu Deus. Não vai funcionar. A mesma coisa, por exemplo, com cuidado com a pele, maquiagem. Então, começar com passos simples, que sejam sustentáveis. Então, um cuidado com a pele, um skincare. Toma bastante água. Uhum. Passa O pessoal pensa que é tipo assim, que eu tenho que comprar aquilo, vários aquilo, passos. aquilo. Nossa, Vou gastar uma gente. nota, porque eu tenho que comprar o kit completo, sei lá, de qualquer marca aí. Às vezes uma marca cara. E não é. Uhum. Se hidrata, toma água. Passa um protetor solar no rosto e um hidratante para você usar à noite e durante o dia. É isso, 3 itens. Pra maquiar, às vezes pega um protetor com cor, um blushzinho, algo nos cílios, alguma coisa pros Facilitar, lados. né? Facilitar, Não se cobre tanto, né? tornar simples. E quando você tá fazendo, né? Você tá ali, tenho que me maquiar por causa do trabalho e tal. Faça isso pensando como você vai se sentir depois, né? Porque Uhum. vai num dia, pega de referência um dia que você saiu toda Esbaforida. sem tempo pra nada, com cabelo de qualquer jeito. O coque aqui em cima, assim. Saindo Os daquela fiozinhos tudo solto, assim. saindo da faxina. Pega um dia como você estava se sentindo nesse dia e quando você se arrumou um pouco mais para você ir trabalhar, por exemplo. Às vezes é coisa simples, não precisa algo estrambólico. A assim, gente mas... sabe que se sente melhor, né? a Quando gente tira um sabe. tempinho. E cientificamente falando, é assim Sim, mesmo, né? Primeiro que é isso, se a gente vai começar a se cuidar, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque você tá colocando mais impedimento do que facilitando, né? Porque é isso, o autocuidado é um hábito novo que às vezes a gente vai estar colocando na nossa rotina. É verdade. Então, a gente tem que facilitar o hábito, a gente não pode dificultar ele. E aí, você vai querer fazer o passo de creme para a área dos olhos, hidratante para o resto da pele. Esfoliação, 3 vezes por semana. Tônico. Não Então, tem nem tempo e quer fazer meu Deus, gente, você vai fazer isso um dia. Tipo, amada. Dá um calma. E pra quem tem
Quem que tem dificuldade pra desacelerar? Assim, porque eu acho que, assim, quem começa... Eu já fui assim, tá? Eu Mas a pessoa começo... tá muito empolgada. Isso, tá É. muito empolgado. Daí não dá certo, aí se culpa. E daí fica, ai, mas porque fulano consegue, fulano não consegue. Mas a gente sabe que tem muita gente que é assim também. Né? Tem. A gente precisa aceitar a nossa realidade, gente. É parar de se comparar com fulano, ciclano, com que A e gostei. B. Vamos parar. Parar com isso. A gente se inspira nas pessoas. É. Agora, ficar comparando é trazer um peso desnecessário para as nossas costas, né? E aceitar a nossa própria rotina. É. Entender o que cabe na nossa rotina. É isso que faz com que ela seja leve e não pesada. Você tem tempo para passar um hidratante? É isso. É que nem a Má falou, as pessoas subestimam o protetor solar, Nossa, gente. gente, é É. verdade. O protetor solar é a melhor coisa anti-envelhecimento que existe. Então, E a assim, água, né? E o e consumo a da água, água, a isso. ingestão de água. E são coisas que já fazem parte da nossa rotina, né? É. Verdade. Gente, tomar água, a gente tem que tomar água. Então, foca nisso, foca no básico bem feito. Aí, às vezes, a Eu já ia pessoa falar, quer investir o numa básico linha. bem feito. Às vezes a pessoa quer investir numa linha, tipo, super cara. E às vezes falha na água, que é uma Isso. coisa que fica evidente quando a pessoa não tá tomando. E a gente sabe? conversando aqui, eu percebi que a gente tem 3 coisas muito importantes básicas. Durma bem, beba água e passa protetor solar. Isso. Se, Se ó, pudermos. se é um corte do podcast de Isso, bom. hoje, é esse. O melhor autocuidado que existe. Dormir bem, beber água e passar protetor solar. Isso já resolve metade dos seus E um problemas. blush e um 50% brilho, do- né? Não É esquece essa mesmo. parte também. Mas 50% já resolve com esses Já, 3. já. Já O resolve. blush, o rímel É, e o batom é um os acréscimo. outros 50%. E quando você já, assim, que vocês acham que é realmente assim, quando a pessoa gira uma chave, adoro falar isso, girar uma chave, do autocuidado, que ele deixa de ser uma cobrança e vira, tipo, um amor próprio. Que eu acho que é realmente, assim, a dificuldade das pessoas, né? Que realmente a gente tá falando sobre isso, de, desacelere, aceite. Aceite quem é você, aceite a sua rotina. Mas existe realmente o ponto que a gente pode dizer assim, é aqui que a pessoa vai olhar? Ou é muito sugestivo, é de pessoa pra pessoa? Eu acho que é de pessoa para pessoa, mas é quando ela percebe que isso é leve, que ela tá fazendo o que ela pode. Sabe? O que cabe na rotina dela. Aí, deixa de ser um peso. Então, o importante é isso, é fazer o básico bem feito e que esse básico caiba na sua rotina. Sabe? Quando deixa de ser uma cobrança e vira algo que você sabe que você tá fazendo porque vai fazer bem para você... Gente, pronto, você virou a chave. Porque daí a gente faz sem pensar. E aí, na prática, quando a gente conversa com pessoas que conseguiram, né, ter essa mudança, eu acho que às vezes você conhece muita gente também, né, Má? Porque isso seu mesmo, trabalho Má. te coloca em contato. Sim. Eu no meu, né, ajudando mulheres a serem mais saudáveis, também me coloco em contato com muitas mulheres, então a gente consegue ver isso na prática, né, que Sim. elas conseguem dar o depoimento delas de que, gente, realmente fazer tal coisa e tal coisa mudou minha vida e hoje eu nem percebo eu fazendo, né? E no início sempre vai ser um pouco mais difícil, né? Mas eu acho que realmente essa virada de chave, né? Essa percepção vem muito quando você começa a ver os benefícios. Você Uhum. começa a ver como você se sente bem, como você tá mais confiante. Tipo, para a maioria das mulheres que hoje deve estar escutando a gente, são mulheres empreendedoras, né? Uhum. E aí você vê como, você tem mais vontade de aparecer no Instagram para tentar vender o teu Uhum. produto ou o teu serviço. Então, tudo isso impacta diretamente no resto. A gente, às vezes, busca tanta produtividade e vai se deixando de lado por querer ser produtiva. E aí, no fim, se a gente faz o passo a passo que deveria ser, tendo esse tempo de autocuidado, no fim a gente fica melhor ainda. A gente fica mais produtiva ainda, a gente realiza melhor o nosso trabalho, a gente consegue falar melhor dele com mais confiança, né? Então, acho que essa virada vem disso, de você começar a ver os benefícios, assim. E é uma coisa que a gente vai vendo todos os dias, né? Todos os dias. E aquilo, eu acho que traz um ânimo, assim, que a gente não consegue nem explicar, né? E são pequenas doses, né? A gente vai vendo um pouquinho desses benefícios. E aí é isso que vai ajudando a gente a continuar se cuidando. Ai, que a gente vê legal, é tá sempre dando melhor. certo. Né? E pra vocês, se vocês pudessem definir beleza real em uma frase, qual que seria? Olha,
Vamos pensar aqui com os ticos e tecos. Você já tem essa resposta aí ou você tem que pensar também, Má? O Eu que é acho beleza que, real? pra mim, beleza real é aquela que a pessoa consegue sustentar e que ela se gosta, Uhum. né? Então, a beleza real não é um padrão. A beleza real é aquela que faz você feliz e você se sentindo bem, assim. Então, não tem um copia e cola, não tem uma receita de bolo. Vai funcionar diferente para cada pessoa. E tem que fazer ela se sentir bem, a melhor versão dela, né? Eu gosto bastante disso, da nossa melhor versão. E para mim, beleza real é você se sentir bem com as suas características próprias e entender que você é única, que você não precisa ser igual a todo mundo. É que tá tudo bem você se sentir bem sendo você e sempre fazer o melhor para que essas qualidades que você gosta, elas sempre apareçam. Aprenda a amar os seus mínimos detalhes, não é mesmo? Exatamente. Né? verdade. Exatamente. Ai, gente, eu gostei, tá? Eu tô ficando chateada que já tá acabando. E aqui no GaiaCast a gente tem... Eu comecei dei essa ideia da dica de ouro no final. Uhum. Então, eu vou perguntar pra vocês agora pra gente poder chegar no final aqui do podcast. Uhum. Cami, pra quem quer começar essa mudança por dentro, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é você realmente cuidar da sua mentalidade, cuidar do que tá aqui dentro. Porque o que tá aqui dentro é o que vai sair, é o que vai transparecer. Então, antes de pensar em embelezar o externo, cuida de você por dentro. Se conheça melhor, entenda como você funciona, o que vai te deixar bem, o que não vai deixar. E aí foca em cuidar disso, que daí isso vai ajudar o externo a ficar bem melhor. E Má, pra sua dica, quem quer se reconectar novamente com o espelho, qual que você daria como dica pra eles? Assim? Se olhar com mais ternura, com mais amor, assim, sabe? E tentar enxergar as boas qualidades que tem, porque todo mundo tem, né? Então, focar nisso e tentar melhorar as coisas que você, às vezes, sabe que pode ser melhoradas. E eu nem falo só da parte externa, né? Porque, às vezes, a pessoa... eu tô com muita mancha na pele, então... começa com o básico, né? Faz ali o que você sabe que dá pra melhorar, sem querer inventar moda, mas se olhe com mais ternura e veja as coisas bonitas e boas que você tem, porque você tem. Ah, é aquilo que a gente tava falando aqui. É. Relaxa. Seja leve primeiro. Isso né? aí. Seja Isso. leve, se cuide, tranquilo, desacelera e confia. E ame os seus detalhes, né? Isso. Ai, gente. E assim, pra vocês hoje, se vocês pudessem deixar a última mensagem agora, que aí vocês pensam juntas. Pra quem tá ouvindo agora que se sente desconectada com si mesmo, seja interna ou externamente, o que vocês diriam pra essas mulheres? Eu acho que vale a pena tirar um tempinho para começar a entender o que vai ajudar ela a se reconectar, né? Primeiro, se conhecer. Por mais que pareça que a vida é corrida, porque normalmente a gente tá desconectada, não é por isso, mas tipo, da pessoa achar que ela não tem tempo para ela. Ela tem tempo para todo mundo, menos para ela. Por isso que ela se desconecta, né? Então, acho que o que eu diria é isso. Vale a pena você tirar esse tempinho para descobrir o que vai te conectar com você. Porque conseguir, ela vai. É só, às vezes, tirar esse tempinho, né? E curtir essa solitude, né? Tire um tempo, assim, pra você ficar sozinha com você e curta. Curta a pessoa maravilhosa que você é. Curta a sua companhia. Pense no que te faz feliz, no que mostra que você se cuida, né? Com bons hábitos, uma leitura, veja uma série, faz coisas que você gosta. Começa por aí, né? E aí, aos poucos, com certeza, esse lado bonito teu vai vir à tona. Isso é autocuidado também. Ai, meninas, eu amei nosso bate-papo de hoje. Eu também. Quero agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ai, a gente amou. Ai, que horror! A Cami já é a segunda vez aqui no GaiaCast. E a Mar, eu sei que ela vai voltar, então... Voltarei mais vezes. Passa muito rápido. Pois essa é a verdade. toda vez. Eu acho, gente, eu falo muito isso. Toda vez que a gente tá conversando, quando a gente tá chegando já. Aí acaba. E eu fico. Vamos ter que voltar e fazer outro episódio. Tem que fazer a parte 2. Tem que fazer parte 2, mais episódios. Meninas, deixam aqui, a gente deixa esse espaço agora pra vocês. Pra vocês deixarem as redes sociais, Instagram, contato. Fiquem à vontade.
É o meu arroba, né? O Instagram é @marcelicapozzi. Lá eu compartilho bastante do meu dia a dia, também os meus trabalhos, né? Eu mostro um pouco dos bastidores, do que acontece no trabalho com as noivas. E tenho certeza que vocês vão gostar de ver. E o meu Instagram também, eu acabo colocando tudo lá, né? Concentrando tudo no Instagram, @camila.argeri. E lá vocês também conseguem ver todo o meu trabalho como mentora comportamental. E lá eu agora vou estar focada em compartilhar o que está acontecendo dentro do Desafio Seja Leve, que a gente está começando uma turma na próxima segunda-feira. Então, vão lá acompanhar, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Vocês vão ver como é possível a gente mudar os hábitos, ser saudável, emagrecer no processo, que as mulheres gostam, né, quando a gente fala de emagrecimento. Essa parte é boa. Então, mas vai muito além disso. É como levar uma vida saudável de forma leve. Então, é só me acompanhar lá no Instagram também. Então, meninas, muito obrigada de novo. Foi um prazer receber aqui vocês no GaiaCast. Quem gostou também, que tá ouvindo, quem tá vendo, curte, compartilha. Quiser ter dúvidas também, pode deixar nos comentários que as meninas respondem também. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau!